mais uma vez aplaudir esse Jesus antes de você sentar? Você pode sentar, querido? Amém. Abra sua Bíblia no Salmo de número 73. É um salmo conhecido, é um salmo que tem uma história. Eu quero meditar um pouco na história desse salmo, trazendo ensinos para a nossa vida, porque o tema central do Salmo 73, ele não é novo. Se a sua versão de Bíblia for a versão corrigida ou atualizada, vai ter aí, muito provavelmente, o cabeçalho, vai ter o título falando assim: o problema da prosperidade dos maus. Pode ser que a sua Bíblia esteja assim, pode ser que a sua Bíblia for uma versão mais nova, que não tenha esse título, esteja um título diferente. Eu não vi em outra versão de Bíblia. Salmo 73, ele é muito atual. Salmo 73 é um salmo de Asaf, né? Asaf, um dos levitas, um dos homens que ministravam no templo do Senhor, um dos homens que tinha o ofício de ministrar. Era um levita que entoava canções a Deus, né? Entoava adorações a Deus, conhecia a palavra, conhecia da época, conhecia a lei, conhecia os profetas. E é interessante que Asaf, ele mesmo tendo ali o ofício, né, no santuário, mesmo ele tendo ali o ofício no meio do povo de Deus, mesmo estando cercado das coisas santas, o coração dele, assim como o meu e o seu, vai começar a fazer perguntas a Deus, vai começar até de certa forma, né, a ficar indignado com aquilo que está acontecendo ao seu redor. E ele vai dizer assim: algumas coisas acontecem com os outros e não acontecem comigo. Será que você já fez essa mesma pergunta para Deus? Ou será que você, conversando com você mesmo, já disse assim: puxa vida, acontece isso, aquilo outro com fulano, com Beltrano, e as coisas ainda para mim ainda estão paradas, o negócio ainda está empacado, né? O negócio ainda está parado para mim, as coisas ainda não viraram, as coisas ainda não aconteceram. Eu vou para a igreja, eu recebo palavra, eu recebo a palavra profética do Senhor, eu gero fé no meu coração, mas as coisas ainda não aconteceram, continua a mesma coisa. E será que Deus tem falado comigo mesmo, né? Será que Deus tem falado comigo? E é interessante que essa semana eu tive a oportunidade de aconselhar uma pessoa, e aí ela disse assim: mas eu ouvi a palavra e são tantas lutas que eu estou passando, e eu escutei a ministração uma vez, aí o Senhor falou assim comigo, depois eu ouvi de novo, eu já achei que era algo diferente. Eu disse: filha, para que Deus ele possa falar com você, para que Deus ele possa falar comigo, o meu e o seu coração, vamos acalmar o coração. Primeira coisa, vamos acalmar o coração. Acalma o coração para ouvir a voz de Deus. Acalme. Abacuque capítulo 2 vai dizer assim: para ouvir a voz do Senhor, fiquei em sentinela, parei de fazer tudo que eu tenho que fazer, só para estar focado naquilo que eu tenho que fazer. Você precisa ouvir a voz de Deus? Quem precisa ouvir a voz de Deus hoje? Amém. Então vamos estar focados somente em ouvir a voz de Deus. Eu já ministrei à igreja sobre o Salmo 73 há alguns anos atrás. Tem alguns anos. Eu nem encontrei. Mas falou tanto ao meu coração que o Salmo 73, Asaf vai começar da seguinte forma: com efeito, olha como ele começa. Versículo 1: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Você acompanhou a leitura até aqui, o versículo 3? O que Asaf vai chegar à conclusão? Certamente Deus é o quê? Bom. Diga assim: Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom com Israel. Deus sempre foi bom com Israel, mesmo sem Israel merecer, né? Israel não merecia. Não merecia, pastor? Não merecia, porque Deus, por exemplo, enviou Jesus para Israel, para a libertação espiritual dos judeus, e os judeus fizeram o que fizeram com Jesus.
Os judeus crucificaram a Jesus. Aí você vai dizer assim, não, pastor, quem crucificou Jesus foi o romano. O romano apenas cumpriu uma ordem do judeu. O romano cumpre uma ordem do judeu. O que foi que Pilatos fez? Ele lava as mãos publicamente, ou seja, a decisão não é minha. Ele se absteve ali e ele apenas cumpriu uma decisão dos judeus. Aquela armação contra Jesus. Certamente Deus é bom para com Israel e Deus tem sido bom com Israel. Deus tem sido bom com aquela nação e olha, irmãos, continua sendo bíblico nós orarmos por Israel. Continua sendo bíblico nós orarmos por aquela nação. Continua sendo bíblico nós abençoarmos Jerusalém, nós abençoamos aquela terra. Continua sendo bíblico, vale para os nossos dias. Quando nós abençoamos Israel, nós somos abençoados, entenda isso. Entenda uma coisa, se eu quero ser abençoado, eu abençoo. Se eu quero ser abençoado, eu excedo, eu sou abençoado quando eu abençoo, eu sirvo a Deus quando eu sirvo as pessoas. Eu estava conversando ontem, ministrando aos diáconos, ao ministério da igreja, e a gente foi exatamente esse tema. O Vicente estava lá, o Luizinho estava lá, quando eu disse assim, quando eu sirvo a Deus, quando eu decido servir pessoas, eu honro a Deus primeiro quando eu vou honrar as pessoas. Como é que eu digo que eu honro a Deus, que eu amo a Deus, se eu distrato a minha esposa? Você não ama a Deus coisa nenhuma, você é um mentiroso. Como é que você diz que você ama a Deus, se você distrata o seu marido? Você precisa se converter, você é uma mentirosa, você não ama a Deus. Como é que você diz que você serve a Deus, se você fala, tem uma língua desse tamanho e fala dos outros? Você precisa se converter, você não honra as pessoas. Porque se eu tenho a Jesus, se eu digo que eu honro a Deus, eu vou estar honrando quem? O meu próximo. Que relacionamento é esse? Eu só vou ter um relacionamento, escute, primeiro com Deus, se eu tenho primeiro um relacionamento com as pessoas. É lógico. Como é que eu vou dizer que eu amo a Deus se eu não vejo, que eu não posso ver? E as pessoas que estão aqui, eu não honro, eu não amo, eu não trato com misericórdia, eu não trato com cordialidade. Que evangelho é esse? Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Certamente Deus é bom para com Israel e vai continuar sendo bom. Então todas as vezes que você ouvir a notícia de Israel, que está sendo bombardeado, ou que está bombardeando, querido, vê só, em nome de Jesus, levanta as suas mãos e diz assim, eu abençoo Israel, eu abençoo a paz de Israel, eu abençoo Jerusalém. É bíblico isso daí. E Deus tem um negócio com aquele povo. Ou não tem? Irmão, Deus tem um negócio com aquele povo. Quantas vezes tentaram exterminar os judeus? O mais conhecido, o massacre mais conhecido, que não foi somente o do século XX, na Segunda Guerra, quando 6 milhões de judeus foram ali exterminados, mortos ali, de uma forma covarde, terrível. Quantas vezes, no decorrer da história, a gente vai ver, por exemplo, a história, nós vamos ver a história da história bíblica, quando, meu Deus do céu, princesa, e agora? Fugiu o nome, daqui a pouco eu vou lembrar para você qual foi a história. Esther, quando a rainha Esther, a judia Esther, está lá no trono, e que ela é princesa, ela é rainha, não é princesa, ela é rainha, e ela estava ali para quê? Estava ali colocada por Deus como rainha com um propósito de quê? Primeiro, de interceder pelo povo de Deus. Quem diz amém por isso? É um negócio, olha, meus irmãos, Deus ama tanto aquele povo. Por que foi que Deus tirou, por exemplo, Israel do Egito? Porque Deus tinha promessa? Amém. Deus tinha promessa. Deus ia tirar daquela terra e mandar para uma terra que mandava leite e mel. Amém. Mas por que porque foi naquela hora Deus escolheu Moisés, naquela escala de tempo, naquele momento da história? Sabe por quê? Porque Israel estava conformado em ser escravo. Israel estava conformado em ser escravo. Aí Deus disse assim, eu não criei vocês para serem escravos, eu criei vocês para serem livres e para um povo para me adorar, não para ficar no Egito. Está na hora de sair daí. 430 anos depois que José se estabelece, lá na terra,
na terra de Gósen, lá no Egito, o povo vai sair liberto de Israel. E quando o povo de Israel sai liberto, ele vai sair de mão abanando? Não vai. Se você ler a história bíblica, o povo que era escravo vai sair de Israel, e as mulheres egípcias, elas vão dar o ouro do Egito para o povo de Israel, para as mulheres hebreias que estão indo em direção à terra prometida. O ouro do Egito ali saiu com quem? Saiu com Israel. E Deus, por quê? Porque Deus havia dado uma ordem lá anos atrás, cerca de mais de 400 anos atrás, para Abraão. Disse assim: Abraão, eu vou abençoar os que te abençoarem, vocês serão uma bênção. Tinha uma ordem, né? E aí o povo, quando sai do Egito, o povo sai de mão abanando? Não, o povo sai cheio de ouro. Qual foi o ouro que você acha que foi que Deus... Qual foi o ouro que o povo arrumou no deserto, por exemplo, para fazer os utensílios do tabernáculo? Foi aonde esse ouro? Você acha que o povo foi escavar no deserto? Foi não. Foi o ouro egípcio, que foi ali consagrado ao Senhor e depois virou lugar santo, lugar santíssimo, né? Ali foi o quê? Foi Deus que estava aqui abençoando o povo. Quando eu terminei o meu curso superior, é de administração com ênfase em comércio exterior, e faz muito tempo que eu terminei. E eu me lembro que quando eu estava pagando uma matéria de economia internacional, ou era direito internacional, não me lembro, que teve uma discussão, a gente fazendo umas pesquisas, eu nunca me esqueci disso, que teve uma discussão na ONU, isso daí bota o quê? 20 anos atrás, no mínimo, que o Egito levantou uma questão na ONU para cobrar Israel do ouro que os hebreus levaram, que as mulheres egípcias deram para o hebreu, quando eles saíram do Egito. Aí o Egito levantou essa questão, sabe onde? Na ONU, irmão. Aí o judeu disse assim: tá bom, vocês vão cobrar o ouro, então nós vamos fazer o cálculo de 430 anos de trabalho escravo, e vocês vão pagar os 430 anos corrigido até agora. O que é que vocês vão querer? Não, peraí, deixa esse negócio para lá. Deixa para lá esse negócio. Por quê? Porque é um povo que Deus abençoa, que Deus tem a boa mão dele estendida sobre eles. Se você conhece um pouco de história, você vai entender que, por exemplo, os judeus que se estabeleceram na ilha de Manhattan, nos Estados Unidos, no estado de Nova York hoje, sabe de onde eles saíram fugidos? Você sabe de onde foi que eles saíram fugidos, expulsos? Sabe de onde? Sabe de onde foi? Daqui de Pernambuco. Na época, colônia, imagine, aqui era tudo junto. Está lembrado que era Alagoas e Pernambuco junto? Eles foram expulsos daqui, foram se estabelecer, sabe aonde? Lá em Manhattan. Olha o que é que os Estados Unidos é hoje. Olha quem eram os Estados Unidos no século XX, século XIX, como aquela nação prosperou. Aí você vai ver a linha da história. É importante você entender a história, é importante você entender o que se passou, né? O que foi os Estados Unidos? Meu irmão, vejam só, tem um estudo da Forbes, esse estudo é de 2005, se não me falha a memória é 2007. Preste atenção, 95% da riqueza do povo norte-americano estava concentrada na mão de apenas 5%. Sabe quem são esses 5%? Sabe quem são? Pessoas de descendências judias. Por que eu estou trazendo isso para você? Para mostrar mais uma vez que a mão de Deus está sobre esse povo. E aqui Asaf está dizendo: certamente Deus é bom para com Israel. Ele é bom e continuará sendo bom para com Israel. Quem diz amém? Aí ele vai mais além, ele vai dizer assim: certamente Deus é bom para com Israel, e certamente Deus é bom para com o quê? Os limpos, para com o limpo de coração. Israel e limpo de coração. Puxa vida, pastor, será que eu vou ter que entrar nessa onda de pesquisar a minha descendência, ver se na minha descendência tem alguém lá eu sou descendente judeu, ver se eu vou estar dentro dessa bênção? Você não precisa se preocupar com isso, porque a nossa bênção está garantida por conta de Jesus na cruz do Calvário. Você tendo ou não a descendência judia, você é abençoado por Deus quando você abre o seu coração para Jesus, e ponto final. E ponto final.
Certamente Deus é bom para com Israel e para com os limpos de coração. Querido, até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor tem nos guardado. Até aqui o Senhor tem provido. Irmão, pastor, mas meu irmão, está difícil para todo mundo a situação. Mas até aqui o Senhor a gente não tem vivido. Até aqui você não chegou. Com saúde. Pastor, minha saúde não está muito boa. Mas vai ficar em nome de Jesus. Por isso que eu ministro saúde sobre a sua vida. Por isso que eu ministro não apenas, vê só, irmão, em nome de Jesus, vamos entender isso. Tem muita gente achando, não, irmão, dinheiro não compra saúde, dinheiro compra remédio, a gente não sabe disso. Mas saúde vem do alto, vem de Deus, é uma dádiva do Senhor. Então que o Senhor te dê saúde, porque com saúde a gente trabalha, com saúde a gente se esforça. Aí o pão nosso de cada dia, o Senhor, Ele manda, Ele provém para a gente. Primeiro, aquilo que vem de Deus. Aí olha o que Asaf está dizendo. Bom, certamente Deus é bom para com Israel. Deus é bom para com os limpos de coração. Deus é bom, Ele sempre vai ser bom. Mas aí Asaf vai falar algo aqui interessante, né? Quanto a mim, quase que eu me desviava. Deus é tão bom, mas mesmo assim eu quase me desviava. Ele agora começa a falar dele. Ele olhou para a nação. Ele olhou para os limpos de coração, agora vai fazer uma introspecção, vai lá para dentro do coração dele. Vai dizer assim, faltou pouco para me ir para o mundão. Faltou pouco. Aqui, os meus pés quase se desviaram, faltou pouco. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Versículo 4, para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Ele vai dizer assim, puxa vida, o cara não serve a Deus e tem saúde. Está vendo aí o versículo 4? O cara não serve a Deus e tem uma pandemia e todo mundo na casa dele até ficar doente, mas não perde ninguém da família, por exemplo. Ninguém perdeu o trabalho. Continua lá, se ficaram reclusos, trazendo por dia de hoje, ficaram reclusos, mas já estão aí de volta, fazendo o que tem que fazer, acontecendo, não vão nem agradecer a Deus. Quando fala de Deus, vai dizer assim, que Deus? Deus o quê? Quem me guardou não foi Deus, quem me guardou foi a ciência. Aqui é o arrogante. Comparação dos dias de hoje e comparação com o tempo aqui de Asaf. Aí Asaf está dizendo assim, oxe, eu estou servindo, nem saúde eu tenho, aí o cara está no mundão e está bem. Como é que pode isso, Deus? Como é que pode isso? Eu tenho aqui um bocado, uma montanha de problemas, e o cara que está no mundão só vive de boa. Sexta-feira, quarta-feira à noite é dia de churrasquinho, está tudo de boa. E eu aqui assando e comendo. Olha o que Asaf está dizendo, não partilham das canseiras dos mortais, não são afligidos como os outros homens. Daí a soberba os cinge com um colar, e a violência os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes a gordura, do coração brota-lhes fantasia. Sabe o que é isso? Oxe, tem muito para gastar. Como é que pode? Eu aqui fico ainda pensando se vou entregar o meu dízimo, eu ainda penso duas vezes se vou entregar o meu dízimo, pastor, porque o negócio está difícil. Enquanto eu vejo o ímpio gastar com bobagem, fazer fantasias. Eu estava vendo um programa aí com a Ariana, nunca me esqueci, o Discovery, um casal nos Estados Unidos, um casal que ama gato. Olha, meu irmão, eu sei o que... Vê só, o casal que gostava de gato. Não tinha filhos esse casal. Está no Discovery. Você bota lá que você vai encontrar. Reformaram a casa toda para agradar os gatos. Aí disseram que eles gastaram na reforma cerca de $20 mil para os gatos andar em cima dos negócios, tipo uns troncos de árvore, negócio mais feio que no mundo. Avalie só, meu irmão. O dinheiro não é dele, faz o que ele quiser. Se ele quiser torrar, ele torra, não é dele. Mas o que é isso daqui? Fantasia. Quanta gente precisa? Quantas pessoas precisam num tempo desse que a gente está vivendo? Não vamos gastar, reformar aqui para agradar os gatos. Quem aqui está entendendo o que eu estou falando, irmão? Tu está aqui?
fantasias, uma dificuldade, e eu ainda fico na dificuldade e vejo quem não serve, quem não está servindo a Deus, está tudo bem, está tudo de boa. Aí, e ainda falam contra Deus, versículo 9, contra os céus, desandam a boca e sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os que têm fome, que bebe a largos sorvos, e diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Ainda falam mal de Deus, ainda perguntam se Deus existe. Ainda pergunta se Deus existe. Continua, aí, né? Tal. Eis que estes, os ímpios, eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Aí o cara está servindo a Deus, dificuldade das vidas, né? Aí de repente, alguém quem sabe que você conheça, sabe que é ímpio, aparentemente está tudo bem, só enricando, só ganhando dinheiro. Como é que pode isso, Deus? Aí o cara começa a entrar em crise. Sabe por que Asaf entrou em crise? E sabe por que, quem sabe, existem pessoas aqui hoje entrando em crise? Porque estão com o mesmo problema de Asaf, vendo aqui a prosperidade dos ímpios. E ímpio aqui, entenda, preste atenção. Ímpio aqui não quer dizer que seja uma pessoa ruim. Você está entendendo? Ruim de coração. Ímpio aqui, que está se referindo, é uma pessoa sem Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Uma pessoa que não está nem aí para Jesus, cara. Uma pessoa que não está nem aí para viver, para o novo nascimento. Uma pessoa que zomba de Deus. Esse é o ímpio. Esse é o ímpio. Eu conheço pessoas assim hoje. Infelizmente eu conheço. Que pessoas que carecem da graça e da glória de Deus. Você conhece alguém assim? Eu conheço. Aí Asaf diz assim, puxa vida, por que eles e não eu? Sabe qual foi a crise de Asaf? Porque simplesmente ele tirou os olhos do altar do Senhor. Quando eu e você, nós tiramos os olhos do altar do Senhor e começamos a olhar para aquilo que está à nossa volta, aquilo que está ao nosso derredor, nós vamos perder o foco do nosso alvo. Nós vamos perder o foco da nossa jornada. O foco da minha jornada é Cristo, é Jesus. Aconteça o que acontecer, eu estou olhando para Jesus. Tenha o que tiver, eu estou olhando para Jesus. Passe a provação que passar, eu estou olhando para Jesus. Ganhe ou perca, eu estou olhando para Jesus. Tenha saúde ou fique doente, eu estou olhando para Jesus. Aconteça o que acontecer, jamais tire os seus olhos de Deus. Jamais desvie o seu coração das coisas de Deus. Não é da igreja, não são dos dogmas, não é da religião, não é nada disso. Eu estou falando de você não tirar os seus olhos de Jesus, porque dogma, religião, igreja não salva ninguém. Agora Jesus salva, transforma, liberta e traz a razão de viver. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Quantas pessoas teriam tudo para ser felizes aqui nessa terra, mas não tem paz, velho? A gente, pastor, de novo, mas é claro, vamos falar de paz. O que é que fala de quê? Vamos falar de paz. Tem tudo. Tem saúde, tem estudo, tem um lugar para morar, mas não tem paz. Não vive bem, por exemplo, no casamento. Não vive bem. Não tem um bom relacionamento com os filhos. O filho não quer nem saber do pai. O dia dos pais vai chegar, vai ser domingo. E o pai está aí chorando, porque errou também no passado. Deveria ter tomado algumas atitudes no passado, mas não tomou. E o filho não quer nem saber do pai, não quer saber da mãe, não quer saber de ninguém. Tem conserto? Tem conserto. O conserto chama-se Jesus. Tem conserto? Tem. É passar pelo processo da oração. Vamos orar, meu irmão. Vamos orar, vamos ajustar o que tem que ser ajustado. Vamos para os pés do Altíssimo. Vamos buscar o Senhor para Ele mostrar como essa situação vai ser restaurada, porque eu acredito no Deus da restauração. Quando nós focamos no nosso Deus, Ele restaura, Ele alimenta, Ele traz o amor, Ele tira a dor.
Agora, o que eu não posso, o que nós não podemos, é nos distrairmos no meio da caminhada. Perder o foco. Perder o foco. Meu querido, meu foco é Jesus. Meu foco é Jesus. Seu foco de vida é Jesus. Ir para o céu, a salvação, é a consequência de que nós sabemos quem é Jesus para mim e para você. Mas temos uma carreira ainda a percorrer aqui nessa terra. E não vamos viver de qualquer jeito. Deus não quer que você viva de qualquer jeito. Deus quer que você viva bem, cheio de paz, com saúde. Deus quer que você tenha uma mente renovada. Em nome de Jesus, comece a declarar que você tem saúde, que você tem mente renovada, que você tem ânimo, que você tem graça. Comece a declarar isso em nome de Jesus. Não caia na mentira do inimigo, dizer que você é um coitado, que você é uma coitada, que você tem isso, que você tem aquilo. Tudo isso de ruim que eu tenho, meu Jesus levou na cruz do Calvário. Declare sobre a sua vida mente renovada. Irmão, em nome de Jesus, mente renovada. Eu tenho feito isso. Olha, aconteceu comigo agora há pouco. Eu esqueci o nome da Rainha Esther, porque não tinha, na anotação que eu fiz, não tinha colocado lá Rainha Esther. Mas o Senhor me lembrou aqui do nome dela. Sabe por quê, irmão? Porque eu não digo mais que eu sou esquecido. Se eu fui um dia esquecido, hoje eu tenho uma mente renovada pelo Senhor. Poxa, irmão, pega aqui, meu irmão. Chega e bota com a minha mão aqui, ó. Senhor, em nome de Jesus, renova minha mente. Senhor, em nome de Jesus, renova minha mente. Senhor, em nome de Jesus, renova minha mente. Renova minha saúde, Senhor, em nome de Jesus. Eu declaro, irmão, em nome de Jesus, declare, abra sua boca e declare que você tem saúde em nome de Jesus, que você tem paz em nome de Jesus, que você tem vigor em nome de Jesus. Declare em nome de Jesus. Pastor, eu estou passando por um processo de depressão. Eu estou passando. Você está passando, não, você já passou. Você agora declara que você já passou. Estou mandando você parar de tomar o seu remédio. Você está ouvindo eu dizer isso? Não, estou mandando você declarar pela fé que você já está curado em nome de Jesus. Quando o médico liberar, você está liberado. Mas enquanto isso, você está no processo. Aí você está fazendo, sabe o quê? Declarando, eu declaro em nome de Jesus, eu abro a minha boca. Eu abro a minha boca e declaro palavras de fé sobre a minha vida. Palavra de paz, prosperidade. Oxe, meu irmão, meu foco é Jesus. Esse é o meu foco. Esse é o seu foco de vida. Aí Asaf está em crise. Oxi, os caras fazem lá, os ímpios fazem o arrumadinho lá, e ninguém pega. Ainda falam de Deus. O que é isso? Aí ele vai começar a dizer, será que está valendo a pena mesmo servir a Deus? Asaf está dizendo, rapaz. Sabe qual é a tradução aqui, até esse versículo? Asaf dizendo assim, será que está valendo a pena servir a Deus? Será que está valendo a pena ser dizimista? Será que está valendo a pena ter uma vida santa? Será que está valendo a pena ser homem de uma mulher só? Será que está valendo a pena ser mulher de um homem só, de um marido? Será que está valendo a pena ser honesto? Será que está valendo a pena? Entenderam o tamanho da crise de Asaf? Entenderam o tamanho da crise que pessoas passam hoje? Tudo isso acontece porque ele tira os olhos de Deus. Até o dia que ele tem lá as crises dele, até o dia que ele tem lá, né, as loucuras dele, aí entra o versículo 16. Aí diga assim, é o tempo da mudança. Não, meu irmão, você não ouviu o que eu falei, né? Diga assim, é o tempo da mudança. Pronto, aí agora começa o tempo da mudança. Aí a ficha começa a cair. Eu nunca mais, irmão, foi um negócio, há uns anos atrás, foi um negócio sério. Interessante, né? Eu achava que eu nunca ia ouvir isso. E eu ouvi o pastor Luciano Subirá ministrando sobre isso, e eu ri na hora que ele ministrou, quando perguntaram para ele, alguém mais novo, falando assim, ô pastor Luciano, o que é uma ficha que cai? Quem é aqui no tempo do orelhão, da Telasa? Né? Então a gente lembra disso, né? Aí eu passei pela mesma situação, eu estava ministrando para os adolescentes, aí o menino perguntou para mim, pastor, o que é isso? A ficha caiu.
Ela disse, porque você é a geração do telefone, né? Tudo muito fácil. Quando a gente estava na rua que queria ligar para o pai, era assim, 9, né? Começava com 9, né? E não é porque é 99998, não, é 93241, porque era ligação a cobrar, tá vendo aí? Né? Não tinha dinheiro, ligação a cobrar. Né? Aí, ligava, meu pai, quando for ligar a cobrar, diga, aí a gravação não era assim, chamada a cobrar, diga seu nome. E a cidade onde está falando. Aí o povo ligava e dizia, alô. Aí meu pai dizia assim, se disser alô, você não atende, porque se você falar, você paga. Tem que saber quem é a pessoa. Né? Aí ligavam, aí alô, eu desligava, não atendia. Só quando é fulano, eu disse, agora tá bom. Mas por que você não atendeu antes? Você não disse seu nome? A ligação não é assim, né? Diga o seu nome e a cidade onde está falando. Pois é, irmão. Aí a ficha caía. Aí me perguntou o que é a ficha que caiu. Eu tive que explicar o que era o orelhão, a ficha, né? Que tinha que botar a ficha. Enfim, a ficha caiu para Azaf. Aí a ficha cai para Azaf, ele começa a entender. Aí ele vai começar a entender as coisas. Ele vai começar a entender as coisas aqui. Só em refletir para compreender isso, eu achei muito pesada a tarefa para mim. Por que é que uns sofrem e outros não? Por que é que, por exemplo, às vezes quem está na igreja está sofrendo e quem não está na igreja não está sofrendo? Não tem resposta para isso. Não tem resposta. Não quero dar resposta para aquilo que não existe. Uma das situações mais difíceis, quando um ente querido parte, a pessoa chega assim, na emoção e pergunta, pastor, por quê? Não temos respostas para determinadas perguntas. A tarefa é muito difícil. A tarefa é muito difícil. Lembra da resposta de Pedro para Jesus? Jesus perguntou, Pedro, tu me amas? Uma vez, duas vezes, na terceira vez Pedro entendeu. Disse, Senhor, tu o quê? Senhor, tu sabes. É a melhor resposta. Eu não sei, tu sabes. Até que eu entendi isso, até entrei no santuário de Deus e atinei para o fim deles. Aí, versículo 22, vou pular para o versículo 22. Olha o que Asaf vai dizer quando a ficha cai. Eu estava embrutecido e ignorante. Era como um animal irracional à tua presença. Todavia, estou sempre contigo. E tu me seguras pela minha mão direita. Irmão, já basta. Quem tem Deus, quem tem um coração limpo, quem tem a Jesus, pode acontecer o que acontecer, a gente pode enfrentar o que a gente tiver que enfrentar, mas aí a gente pode dizer assim, todavia eu estou sempre contigo e tu me seguras pela minha mão direita. Querido, se Deus está segurando a mim e a você pela nossa mão direita, se nós estamos segurando a mão direita dele, está tudo certo, enfrentamos toda e qualquer crise, enfrentamos todo e qualquer desafio, enfrentamos toda e qualquer turbulência. Querido, se nós temos a Deus, nós enfrentamos todo e qualquer deserto. Está aqui, ó. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebe na glória. Jesus. A quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Olha o que Asaf está dizendo. Senhor, me perdoa, sabe por quê? Perdi a visão, perdi o foco, olhei para o lado, ouvi um bocado de narrativa mentirosa, ouvi um bocado de mentira, tirei o foco, mas na verdade foi o Senhor quem me guiou até aqui. Querido, foi o Senhor quem guiou a mim e a você até o dia de hoje. Que dia é hoje? Dia 5, até o dia 5 de agosto de 2021. Saiba disso, foi o Senhor quem nos guiou até o dia de hoje. Todavia, tu estás sempre comigo, irmão. Se nós temos a Deus, a gente enfrenta toda e qualquer tempestade. A gente entra na tempestade, irmão, com Jesus, não é frase de efeito, apesar de que seja dita há muitos anos, com Jesus no barco vai tudo bem mesmo.
Com Jesus no barco vai tudo bem mesmo, é de verdade. Aí, quem mais tem eu no céu? Não há outro a quem eu me compraza. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Quem diz amém por isso? Querido, a nossa herança é o Senhor. Aleluia. Asaf começa dizendo que Deus é bom com Israel, que Deus é bom para com os limpos de coração. A verdade é que Asaf ainda não tinha entendido o real significado dessa palavra bom. Sabe qual é o real significado? É ter prazer em Deus. É ter prazer em Deus. É ter prazer, é confiar, é ser fiel, é desfrutar da graça, da bondade. É crer que o Senhor, sim, meu irmão, eu creio no que está escrito no Salmo 23, eu creio no Senhor do Salmo 23, e eu creio nas promessas do Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, meu irmão. Se Deus está conosco, se Deus é por nós, quem será contra? Quem vai ser contra nós? Pode se levantar quem quiser se levantar. Irmão, olha, a igreja do Senhor, ela não precisa de defesa, porque ela tem dono. A igreja do Senhor tem dono, e o dono da igreja chama-se Jesus. Mexam com a igreja? Vão mexer com a igreja? Vão querer inventar de fechar a igreja? Agora segura as consequências, aguenta as consequências, porque Deus é justiça. Porque Deus é justiça, e a justiça do céu, meu irmão, quando ela vem perfeita. Quando ela vem forte. Ela vem segura. Asaf vai dizer assim: a quem tenho eu no céu além de ti? E o que vai ter na terra? Tudo é passageiro, vai. É aí, isso aí. O que tenho eu no céu? Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Quanto a mim, aí ele vai fechar o versículo 28. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Sabe o que é melhor do que casa? Melhor do que carro? Melhor do que dinheiro na conta? Até mesmo melhor do que saúde. É Deus. É Deus, irmão. Não estou dizendo que os outros são importantes, senão eu estava sendo incoerente. Estou falando que tudo isso que eu falei é muito bom, nós precisamos e ministramos sobre a nossa vida. Mas tudo isso passa. Mas tudo isso passa. E a eternidade? Já diz o nome. Já diz o nome. Para todo sempre, a nossa mente não consegue entender a realidade de eternidade. É muito limitada. Tem uma definição, é que nem o conceito de graça, favor imerecido, é muito mais do que isso. A gente não consegue, né? Não consegue estabelecer um parâmetro para a graça de Deus. Como também a gente não consegue estabelecer um parâmetro real para a eternidade com Deus. A gente não consegue. Porque a nossa mente, ela é finita, ela tem um fim. Um dia ela vai acabar, vai cessar. Mas Asaf vai dizer assim: bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio. Então não vamos pôr o nosso refúgio no dinheiro, não vamos pôr o nosso refúgio na nossa força, na nossa influência, se foi vacinado ou não, se está tomando remédio ou não. A gente usa tudo que está à nossa disposição. Mas quem guarda é Deus. Quem dá sentido à vida, Deus. Quem traz paz, é Deus. Será que você já teve um encontro real com esse Deus? Será que você já teve um encontro real com esse Jesus?
não é um encontro com religião, muito menos com igreja. Será que você já teve esse encontro real? Se você não teve, nessa noite você pode abrir o seu coração para Deus e passar a viver como Asaf viveu, depois da experiência. A quem tenho eu no céu, senão a ti, e nessa terra, nada que não venha além de ti, Senhor. Foque no Senhor, não foque no material, não foque naquilo que está ao nosso redor e que nós precisamos. Foque sempre em Deus. Quem diz amém? Vamos ficar de pé para a gente adorar o Senhor.